Nessa semana, lemos a Parashá Shoftim e um dos assuntos trazidos na Parashá são algumas isenções dadas para certas situações quando a pessoa não precisava ir para a guerra, ele estava liberado nas guerras de conquista da terra de Israel e também outras guerras de mitzvah. Esses tipos de pessoas estão liberados da guerra. Quem são essas pessoas? Aquele que construiu uma casa, mas ainda não fez a inauguração, Hanukkah Tabait, aquele que plantou um vinhedo, mas ainda não redimiu o seu vinhedo, aquele que noivou, mas ainda não se casou, e, por último, a pessoa que está com medo. Interessante que aquela pessoa que está com medo, por si só, já tem um motivo muito forte para essa pessoa não ir para a guerra. Quem tem medo contagia os outros em volta, começa a criar um clima de insegurança. É melhor ele ficar em casa do que atrapalhar os outros soldados. Mas o Urashi, comentarista da Torá, ele faz um comentário incrível. Ele fala que, na verdade, os 3 primeiros motivos daquele que construiu a casa, daquele que plantou o vinhedo e daquele que ficou noivo, na verdade a Torá só trouxe esses 3 motivos para quê? Para encobrir o 4º motivo. Quer dizer, imagina se viesse a liberação da guerra, aquele que está com medo, levanta e vai embora. A humilhação que essa pessoa ia passar em público. Então veio a Torá e acrescentou mais 3 casos de isenção, justamente para encobrir aquele que está com medo. Então a pessoa pode se levantar, mesmo que ele está com medo, ele vai embora, e quem está vendo ele embora não sabe se ele tem uma casa nova, se ele está noivo. Então isso é uma forma de garantir que ninguém vai ser publicamente humilhado. Então olha o cuidado da Torá, a gente aprende da Parashá o quanto a Torá é cuidadosa para não humilhar uma pessoa em público. A gente muitas vezes, por brincadeiras, a gente acaba fazendo uma brincadeira que humilha, que ofende a pessoa. Muitas vezes isso acontece em público. A gente tem que ser cuidadoso com cada palavra para não ofender os outros, para não humilhar ninguém. A Torá fala para a gente, aquele que humilha o seu companheiro em público, ele é Keilu Shofer Damim, é como se ele estivesse derramando sangue. Tem algum nível de um assassinato, você está como que matando aquela pessoa que está sendo humilhada em público. Então por isso a gente tem que tomar muito cuidado. Conta uma história de um senhor velhinho, ranzinza, e ele brigava com todo mundo, ele não tinha amigos, estava sempre sozinho, e quando a bola das crianças caía na casa dele, ele furava a bola, e quando passava um cachorro, ele dava uma vassourada. Todo mundo detestava esse velhinho. Chegou um dia que esse velhinho faleceu, e tinha uma pessoa na cidade que ele era especialista em fazer os discursos fúnebres. Então trazia elogios, trazia as qualidades daquele falecido, e todo mundo estava muito curioso naquele dia que coisas boas, que qualidades que aquele homem ia encontrar no velhinho ranzinza que tinha morrido. Então, esse homem, ele começou a falar e as pessoas saíram muito emocionadas. Ele falou, eu fui visitar a casa desse homem depois que ele faleceu e eu percebi que em cima da mesa tinha um monte de potes que ele tinha deixado cheios de bala para receber convidados. Mas eu percebi um detalhe interessante, os potes estavam lacrados. Ele nunca recebeu uma visita, nunca ninguém se importou com ele. Portanto, que todo mundo dessa cidade saiba que todo mundo aqui é responsável por ter transformado esse senhor numa pessoa mais ranzinza, numa pessoa mais amarga. Então as pessoas saíram lá aquele dia com um peso no coração de saber, realmente eles não se importaram com a honra do outro, eles não se importaram com um outro ser humano, e é por isso que eles causaram com que uma pessoa fosse tão amarga. Então tem que tomar muito cuidado, aquele que envergonha seu companheiro em público, Keilu Shofer Damim, como se derramou o seu sangue, pode ser com intenção ou pode ser com uma brincadeira. A gente tem que tomar cuidado até com uma piada, com uma brincadeira, para não humilhar nenhuma pessoa. Ao contrário, o quanto a gente tem que ser rigoroso com a honra das pessoas para cuidar cada um com o kavod, com a honra que cada ser humano merece. Shabbat Shalom.